Mais uma vez, bom dia. Graças ao Senhor, estamos aqui novamente, meus amados. Abramos aí as nossas Bíblias para a continuidade do nosso estudo. Apocalipse, capítulo 4. Adentraremos agora numa outra fase do escrito, da revelação de Cristo a João, que é propriamente a visão do trono de Deus. Algo majestoso, fantástico, que nós perceberemos à medida em que lermos. Farei a leitura de todo o capítulo, é um capítulo curtinho, que na verdade ele está unido ali ao capítulo 5º, mas para efeito didático ali, separemos o capítulo 4 e 5º, até porque no capítulo 5º uma outra personagem majestosa entra também nessa visão toda. Acompanhe a leitura. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa de Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Até aqui essa leitura. E os capítulos 4 e 5, eles trabalham como uma espécie de transição entre aquilo que nós vimos no capítulo 1º e 3º e aquilo que acontecerá especialmente entre os capítulos 6º até o de número 16. Logo, ele é tanto uma conclusão das cartas, daquela introdução primeiramente, e depois das cartas, e ele é uma introdução do que nós teremos ali a partir do capítulo 6º até o capítulo 16. Como eu já disse no nosso estudo anterior, nos trouxe uma reflexão.
por que vem essa visão do transcendente, do algo maravilhoso, do algo majestoso, do algo fantástico, do espetacular, logo depois de cartas escritas às igrejas, retratando problemas dessas igrejas ou motivos de gratidão pela perseverança e de motivação à continuidade da perseverança. Vocês se lembram do que nós tratamos ali? Por que vem essa visão tão diferente, tão completamente diferente, logo após essas cartas escritas às igrejas especialmente? E aí nós entendemos, sendo uma conclusão, mais uma introdução ao que vem depois. E o que vem depois? Depois vem todas as lutas retratadas. Aquelas divisões de 7 trombetas, 7 selos, que fala da luta, da tribulação, do enfrentamento entre ímpios, entre os que são do Cordeiro, da Babilônia, para com a Nova Jerusalém, mas que no final das contas, quem vence é o Cordeiro, quem vence é a Nova Jerusalém que desce, suplantando e destruindo qualquer expectativa de supremacia babilônica. Ou seja, basicamente, estes que receberam as cartas e que estão em tribulação e que são instados ali, motivados a continuar a perseverar, mas também aqueles que são corrigidos por suas falhas e às vezes falhas bem grotescas, né? Em que são chamados à atenção de Cristo de maneira bem severa, é uma amostra, quando entra essa visão do transcendente, é uma amostra de que eles poderão vencer, de que eles poderão romper com todos esses enganos nos quais eles estão vivendo, e que é possível que eles passem por cima disso se arrependendo, porque no final das contas quem vence é o Cordeiro. Então é uma palavra de esperança que vem, mesmo para aqueles que estão ali enfrentando aqueles enganos todos e estão ali imersos em pecado, porque sempre no final as cartas nós temos ali aquela estrutura que sempre mostra no finalzinho: ao que vencer, receberá; ao que vencer, se assentará; ao que vencer, darei; ao que vencer. No final de toda essa guerra aqui, quem vence de fato é aqueles que estão com o Cordeiro. Então é a amostra de que eles vencerão. É uma palavra de certeza, não é uma palavra de dúvida. Apocalipse não é uma palavra de medo. Por isso que lá na nossa introdução eu reforcei e reforço que nós não precisamos ter medo de nos achegarmos a Apocalipse, para lermos Apocalipse. Porque Apocalipse é um livro de esperança. Esperança para aqueles que estão nessa lama toda de muitas igrejas e que reforça muitas vezes o lamaçal em que nós estamos vivendo, mas que há esperança. E também reforça para aqueles que estão lutando e estão perseverando, mesmo em meio a perdas, inclusive de morte, ser fiel até a morte, lembram-se? É uma palavra de esperança para a continuidade, para não esmorecer, para não desistir, porque no final das contas quem vence é aqueles que estão com o Cordeiro e o Cordeiro. Ou melhor, o Cordeiro em primeiro lugar e aqueles que estão com ele, estão debaixo do seu poder. Apocalipse é uma palavra de esperança, de graça, não é de medo, de terror para aqueles que estão em Cristo. Sim, obviamente que carrega em certo aspecto o terror. Por quê? Porque no final das contas, aqueles que não estão com o Cordeiro, aqueles que estão debaixo do poder da Babilônia, aqueles que estão montados nas escamas do dragão, enfrentarão o juízo final, a condenação. Então sim, para aqueles que não estão com o Cordeiro há horror, mas para aqueles que estão com o Cordeiro, ainda que aos olhos dos homens o que está se enfrentando pode ser terror, no final das contas é vitória, No capítulo 4, nós temos essa visão do trono
e que mostra aquele que está sentado. Não cita o nome de Deus, exceto lá no finalzinho. Lá no versículo 11 vai citar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Mas até ali fala aquele que está sentado. Aquele que era, que é e que há de vir. Obviamente, não cita, não faz a menção a Deus Pai, mas todas as atribuições utilizadas ali são evocadas do que nós temos no primeiro capítulo, quando é apresentado Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, os 7 Espíritos de Deus e o Cordeiro, Cristo Jesus. No capítulo 4 é a visão, e nessa visão, primeiramente, está essa única personagem, assumindo o trono. Ao redor do trono, nós temos outras que nós veremos, mas é Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. No capítulo 5 que vai entrar a figura do Cordeiro. E ali João faz essa combinação e acrescenta o Cordeiro no mesmo tamanho que aquele que está sentado no trono, em glória, em honra, em dignidade, em merecimento de louvor, de prostrar-se, entra ali no capítulo 5. Mas no 4, nós temos essa primeira imagem do trono como Deus Pai, sendo aquele que está. Basicamente, essas imagens que nós temos aqui, que pode nos parecer estranha, mas não é. Nenhuma dessas imagens aqui são inéditas, que estão descritas aqui, nenhuma. Nenhuma dessas imagens que são trazidas e evocadas por João, nenhuma delas são inéditas. Elas são uma combinação daquilo que nós temos em Ezequiel, capítulo 1, aquilo que nós temos em Isaías, capítulo 6, naquilo que nós temos em Daniel, capítulo 7, nós temos algumas alusões a Gênesis, nós temos lá quando fala principalmente do pacto noético, e nós veremos, nós temos alguma coisinha que nós temos ali do pacto também mosaico, da aliança lá no Sinai, Êxodo capítulo 19, então não tem nada de novo aqui. Às vezes a gente nos causa estranheza porque todas essas imagens são colocadas aqui combinadas, e Apocalipse é um livro que traz muito dessas imagens, mas não há estranheza. Nós não nos ateremos à leitura de todos esses textos na sua completude, porque são longos, né? Principalmente Ezequiel capítulo 1. Mas à medida em que nós caminharmos aqui, algumas coisinhas desses textos, especialmente Ezequiel e Isaías, nós traremos. E eu citei uma curiosidade ali no material que nós temos. Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais faz links com o Antigo Testamento. Seja por citações diretas ou imagens diretas trazidas, evocadas, seja por alusões feitas ou links. Apocalipse é o campeão. É o campeão. A literatura apocalíptica aqui em João, ela é altamente fundamentada no Antigo Testamento. Trouxe essa informação para nós também quando falamos a respeito da introdução, daquela questão toda da literatura profética, apocalíptica, e de que tudo isso remonta ideais lá do Antigo Testamento. Logo, isso nos mostra que aqueles que estão tendo contato com o texto, tudo isso que está sendo dito é completamente compreensível. Não há nada dito aqui de maneira oculta ou como sinais que revelam segredos ocultos. Não, é algo muito claro para aqueles que estão tendo contato, porque já faz parte da cultura semítica, hebraica. Faz parte da cultura dos judeus, todas essas imagens que nós temos aqui diante desse capítulo 4, e depois também do capítulo 5, e o que vai se seguir até o final de Apocalipse. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Sim, é sobre a grandeza de Deus. E veja que
vem essa imagem da grandeza de Deus logo após a constatação da vulnerabilidade das igrejas. E aí vai apontar para aquele que é o grande, aquele que é o majestoso, e que se essa igreja está nele e com ele, não há o que temer. Não há o que temer, ainda que em toda a fragilidade dela. Mas de fato, fala sobre a grandeza de Deus. Esse capítulo 4 e 5 é um hino. São hinos de louvor à grandeza incomparável de Deus. E incomparável mesmo, porque nós veremos as imagens, as figuras usadas para atribuir aquele que está sentado ao trono, é para mostrar, para deixar muito evidente que nenhum governo humano, seja do imperador em toda a sua pompa, porque Domiciano tinha um trono suntuoso, mas que nem o mais suntuoso dos tronos humanos sequer se aproximam da grandeza do trono daquele que está nos céus, de forma nenhuma. Então esse capítulo vem para mostrar essa discrepância, esse contraste das pretensões limitadas e espúrias dos governos humanos para com a majestade inerente daquele que é o Criador de todas as coisas. Versículo 1, vamos lá. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta. Perceba que depois destas coisas é repetido 2 vezes. Nós temos ela aqui no início do versículo e depois no final do versículo. O que deve, lá no finalzinho, né? Mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Nós já falamos a respeito do alcance dessa revelação. É um alcance tanto escatológico, ou seja, que remete à volta de Cristo final, a segunda volta de Cristo, mas também é algo que fala de acontecimentos iminentes, que estão para acontecer, de um senso de urgência que são chamados aqueles que estão ouvindo e, consequentemente, nós, a respeito das coisas que vão acontecer. Olhei e não somente uma porta aberta no céu. Porta aberta no céu é uma expressão que faz parte da compreensão judaica, no sentido de que quando os céus se abrem, ali é a permissão de Deus para que o homem possa ter acesso a Deus. E uma imagem que fica muito nítida e clara a respeito disso, que é na instauração do reino de Deus. Quando que o reino de Deus é instaurado? Quando que o reino de Deus chega? Quando, seu Fernando? Quando Cristo é batizado, o que acontece na ocasião do batismo de Cristo? Os 3 evangelhos falam, Marcos para mim embora seja a fala mais rústica, menos, assim, elaborada, no sentido do que traz ali Lucas e João, por exemplo, mas o que acontece é que os céus se abrem. Marcos, por que é uma linguagem mais rústica, mas para mim é a mais marcante, porque Marcos, ele diz assim, e os céus foram quebrados, foram estraçalhados, o que dá a noção de compreensão de que não voltará a se fechar mais. E quando Cristo é batizado e os céus se quebram, o Espírito desce, ali é o momento em que Deus fala, eu estou abrindo e dando novamente a vocês o privilégio do acesso a mim, por meio daquele que está sendo batizado, e é o representante de vocês como o humano, o grande homem da forma como eu pretendi sempre a humanidade, o homem-deus, aquele que tem a minha natureza e que representa também a humanidade de maneira completa. Ali os céus se abrem, se rasgam, se quebram e não se fecharão mais por conta de Cristo Jesus. Eis que vejo não apenas uma porta aberta nos céus. Então é esse acesso. João tem acesso ao lugar santíssimo.
de Deus. Mas também uma primeira voz, ele diz lá. Remonta lá Apocalipse capítulo 1, versículo 10, versículo 15, que fala da potente voz do Cordeiro, que faz inclusive João cair. E eu caí. E aí depois o Cordeiro coloca a mãozinha no ombro dele e diz, não temas. Primeiro capítulo ali. Já começa a mostrar toda uma imagem de poder. Está no céu. Está diante de algo maravilhoso e uma voz potente. Não é apenas o acesso a Deus, mas ali ele tem acesso a algo estrondoso. Por isso a comparação ali com trovões, com relâmpagos, trombeta. Ouvi como voz como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente João ele é trasladado de Patmos a um plano espiritual maravilhoso. Achei-me em espírito, ele vai dizer. Eu me achei em espírito. Se achava em espírito também em Patmos, mas agora ele está diante da visão do transcendente. Sai de Patmos, sai daquela noção contextualizada e vai para algo majestoso. E eis armado no céu um trono. Trono é um tema central no livro de Apocalipse. Central. Por quê? Porque Apocalipse é uma crítica altamente política, onde confronta a Babilônia, que é aquela que quer estabelecer o seu trono, o seu governo. Quando nós olhamos, por exemplo, também para os primeiros capítulos, onde Cristo traz ali as correções às igrejas, ele cita entre os judeus, entre as sinagogas, que há um trono. Trono de quem? Satanás. Então é uma guerra de tronos. Guerra de tronos. Trono de Deus, o trono de Domiciano, do imperador da Babilônia, e o trono de Satanás. Trono é um tema muito importante. Aqui ele é repetido nesses poucos versículos de forma abundante para trazer essa ênfase àquele que tem de fato todo o governo soberano sobre todas as coisas. Eis armado no céu um trono. Trono também era o lugar onde se assentavam os imperadores para julgar. Hoje à noite eu pregarei no texto de João capítulo 18, do 38 até o capítulo 19, versículo 16, em que há uma parte lá que Pilatos vai para fora e se assenta no trono para que ele faça o julgamento final de Jesus. O trono era o lugar onde sentavam-se os poderosos para julgar. Quando nós temos essa imagem, então, do trono nos céus, e essa figura soberana, ele é aquele que tem o poder de julgamento pleno. É um contraste para com o trono humano. E há alguém sentado nesse trono. Ele não fala de nomes. Ele fala de como ele percebe essa figura, esse ser assentado no trono. E aí eu vou fazer um exercício com a gente aqui. Eu vou ler esse texto aqui, depois eu vou falar para a gente fechar os olhinhos e nós vamos tentar imaginar isso aqui. Olha lá. E esse que se acha sentado no trono, versículo 3, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ele evoca um senso de espetacular aqui, de poderio, de brilho, de beleza, porque de fato, no primeiro século, especialmente quando nós olhamos para o governo de Domiciano, ele tinha um trono suntuoso, dizem alguns historiadores. Mas não se compara ao que nós temos na imagem descrita daquele que está sentado no trono nos céus.
E aí, vamos fazer um exercício, mas não dorme não. Vamos fazer um exercício, mas não dorme não. Vamos ficar com os olhinhos fechados alguns segundos e tenta imaginar aí um trono cuja figura que está nesse trono, aqui na verdade a gente não consegue nem imaginar essa figura, porque é como Paulo diz a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, Paulo diz assim, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz assim, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. É a imagem de uma luz tal qual nada pode ser notado de tão forte que é essa luz. Vamos lá, 10 segundinhos, 15 segundinhos, vamos fechar os nossos olhinhos aí sem dormir e vamos imaginar um trono ali na nossa limitação, mas brilhante, vamos lá, com um arco-íris em volta feito esmeralda, de tão espetacular. Vamos lá. Tá bom, muito bom. Eu não sei vocês, mas percebe a dificuldade que a gente tem de imaginar algo assim? É difícil, né? Porque a gente precisa voltar a ser criança em certo aspecto. Criança tem uma capacidade imaginativa fantástica. A gente perde isso com o tempo, né? Apocalipse é uma chamada à imaginação. Ao ver um trono maravilhoso num céu brilhante e ao redor seres viventes e 24 anciãos e um arco-íris. A gente tem que ter medo de arco-íris. A gente tem medo de arco-íris, gente. Oh, meu Deus, arco-íris é um símbolo cristão. Aí esses dias eu vi uma postagem, a mulher falou, a gente não pode falar arco-íris, a gente tem que falar arco do Senhor, arco-íris é diferente. Eu falei, não, arco-íris é um símbolo cristão. Aqui faz referência ao pacto noético, ao pacto com Noé, por meio do qual o caos, que é a representação das águas, nunca mais inundaria a criação do Senhor. Ou seja, o arco-íris é o símbolo pelo qual Deus mostra o seu poder por sobre o caos. Olha lá, a blusa da Cleusa está quase um arco-íris ali, ó. Tem que ter medo de arco-íris não, arco-íris é um símbolo nosso, a cruz é um símbolo nosso. Nosso no sentido daqueles que estão debaixo de Deus, é um símbolo dado pelo Senhor. O trono dele é envolto num arco-íris, olha só. Quando que Domiciano conseguiria colocar um arco-íris ao redor do seu trono? Quando qualquer governo que seja, hoje, ontem e amanhã, poderão colocar arco-íris ao redor do seu trono? Ninguém pode. O único capaz de manipular toda a criação, porque vem dele, é o dono de céus e terra. Ele é aquele que coloca o maravilhoso, um arco-íris feito esmeralda, né? Brilhante, belo, bonito. Pastor, oi, minha irmã. Um brilho assim tão profundo que a gente não consegue ver o centro. Não consegue. Aí Paulo vai dizer, né? Uma luz tão forte que ninguém jamais viu. Aí retoma também
o chamamento de Isaías no capítulo 6. Moisés diante do Senhor. E Paulo fala que ninguém jamais viu, e Paulo foi aquele que foi elevado ao terceiro céus. Não dá. A gente não... E até porque também esse Deus, ele é espírito, ele não é corpóreo, né? O Deus Pai, ele não tem uma forma, mas a sua luz é irradiante, penetrante, transbordante. É um chamado para que nós nos deparemos com o majestoso, o espetacular. Quando a gente vê uma imagem espetacular assim, bonita, seja da natureza ou de algo que a gente gosta, que nos arrepia de bonito assim, isso não é nem 0,001% do que é o trono do Senhor. O que a gente tentou imaginar aqui não é uma lasquinha, uma centelha mais irrisória do que de fato é o poder do trono do Senhor, de tão grande que Ele é, de tão majestoso que Ele é. Oi? Essa luz do trono é a mesma luz que, quando o céu se abrir, Jesus Cristo retornar ao seu segunda vinda. É a mesma luz, porque o Cordeiro é Deus e reflete a luz daquele que é o Espírito, e Ele é a representação daquele que nós não podemos ver. Jesus, e o Cordeiro é aquele que nós podemos, em que nele nós podemos ver o Pai. É. Mas em Cristo Jesus nós podemos contemplá-lo. Cristo, né? O próprio Cristo, nós podemos contemplá-lo pelo poder do Espírito. Que bonito, né? É maravilhoso demais, gente. Um trono. É citado aqui 3 pedras, né? Jaspe, sardônio, esmeralda. Mais à frente é citado cristal, mas aqui, quando a gente tem uma repetição de 3, nós veremos ali que significa um absoluto. Embora o texto aqui ele seja escrito em grego, a mentalidade dos escritores do Novo Testamento, ela é hebraica, ela é judaica, semítica. Então a compreensão e a forma de se construir a literatura está dentro dessa cultura hebraica. Na gramática, dentro da literatura, da linguística, da literatura hebraica, não existe uma expressão que evoque o superlativo, como nós temos. De que forma que é evocado o superlativo dentro da construção hebraica? A repetição 3 vezes. Então, a repetição de 3 vezes simboliza algo absoluto, algo fechado e pleno. Nós veremos mais à frente de que forma isso é percebido na prática. Aquele que se acha sentado é imponente, em brilho e valor. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Há 2 interpretações a respeito do que são esses 24 anciãos. A majoritária e, dentro da minha percepção, a mais coerente com a própria literatura apocalíptica, é a percepção de que esses 24 tronos e 24 anciãos são a representação das 12 tribos de Israel, simbolizando o povo de Deus no Antigo Testamento, e a representação dos 12 apóstolos de Cristo, fazendo a representação do povo de Deus no Novo Testamento, obviamente isso trazendo uma totalidade do povo de Deus em toda a história. 12 mais 12, 24. Então, a representação do povo no Antigo, do povo no Novo, que faz essa representação de toda a humanidade. Osborne, por exemplo, ele é um que entende que esses 24 anciãos é uma representação a seres celestiais, que ele vai tomar ali como exemplo alguns
textos do Antigo Testamento também, em que Deus se assenta para julgar e ali na sua assembleia há seres celestiais. Ele vai usar alguns textos ali. Eu deixei na notinha de rodapé do material que foi enviado. No entanto, eu acredito firmemente que seja de fato essa primeira e majoritária interpretação de que é a representação do povo, de homens mesmo, de homens da humanidade, ali sendo representadas por 12 que são os cabeças das tribos, das 12 tribos de Israel, e também dos 12 apóstolos. Por quê? Quando a gente olha ali para essa questão de 24 tronos, de coroas de ouro e de vestidos brancos, isso tudo está dentro daquelas promessas feitas àqueles que vão vencer, nas cartas às igrejas. Aqueles que vencerão com Cristo Jesus receberão a coroa da vida, aqueles que vencerem andarão com ele de branco, aqueles que vencerem, ele dará que se assentem no trono como ele venceu e se assentou no trono com Deus. Então faz parte daqueles que vencem. Isso mostra que esses que estão aqui são vencedores em Cristo Jesus. Já venceram e estão com ele já desfrutando de uma presença transbordante. Ainda não total, porque não estão unidos em seus corpos. Porque só unir-se-ão aos seus corpos quando Cristo retornar e ali haver a ressurreição dos corpos. Mas isso mostra também, nos dá a certeza de que, embora sendo uma imagem usada, uma metáfora usada, mostra que de fato os santos que morreram já estão em Cristo Jesus. Não há aqui, por exemplo, o que nós temos dentro da percepção do adventismo do sono da alma. Não, aqueles que morreram já estão, o corpo foi para o pó de onde veio, mas o espírito volta a Deus que o deu. Ou Eclesiastes ou Provérbios fala a respeito disso, e nós temos também o texto clássico de Cristo Jesus falando ao ladrão na cruz: eu digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os santos que morrem já estão desfrutando de certa medida a plenitude, da presença de Cristo Jesus, ainda não na sua plenitude. Será na sua plenitude quando a Nova Jerusalém descer e Cristo ali tomar o seu lugar junto com Deus como a representação da árvore da vida, e nós em corpos desfrutarmos de tudo isso. Tudo bem? O céu, ele eu acredito, um plano, mas não final, temporário. Por exemplo, aqueles que morrem agora, os santos que morrem agora estão com ele nos céus. Mas o que fala depois, lá no final de Apocalipse? Que a Nova Jerusalém vai descer. Ou seja, a Nova Jerusalém será aqui. Será essa nova terra restaurada. A criação geme, aguardando o dia da sua redenção. Então o céu, ele faz parte do paraíso, mas não como um plano final, e sim temporário. Obviamente que a realidade do céu vai transbordar essa Nova Jerusalém que estará aqui. Então tudo isso será céu no sentido de paraíso. Porque céu, você tem esses dois conceitos. Nós temos céu de algo que está lá em cima e céu de algo que é paraíso. Tanto que no inglês são duas expressões diferentes. Céu, da forma como nós vemos aqui, é uma coisa, e céu no sentido de paraíso é outra expressão. Mas é um plano em que nós estaremos, em alguma medida, que não aqui, mas que no final será aqui. Será isso restaurado, isso sem nenhuma influência do mar, que é a representação do caos. Por isso que lá em Apocalipse, no finalzinho, 21 e 22, o mar já não mais existirá, porque não há influência sequer mínima do pecado e da rebeldia e do caos na expressão da Nova Jerusalém. Tudo bem? Beleza, senhor Renan? E 24 anciãos.
representam então a humanidade criada por Deus. Mais imagens a respeito do trono são colocadas diante de nós. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Olha só. É estrondoso, o negócio é majestoso. E ardem 7 tochas de fogo. Tochas de fogo também é uma imagem que refere-se ao Espírito Santo do Senhor. Nós temos lá os 7 Espíritos, lá na nossa introdução, capítulo 1, e nós temos ela aqui como 7 tochas de fogo. Isso é repetido lá em Apocalipse, capítulo... Deixa eu ver se eu marquei aqui. É versículo 5. Deixa eu ver onde está. Aqui. Apocalipse 8, versículo 10, diz assim, ó: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu dos céus sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como fogo, como tocha. Isso faz representação à ação poderosa de Deus, que também, quando vier, ela vem não apenas para purificar aqueles que são dele, mas para colocar em juízo aqueles que não são dele. O fogo, ele tem essas duas propriedades. O fogo, ele tanto purifica aquele metal e ele sai limpo, como ele extermina os detritos, as sujeiras que estavam junto com aquele metal, fazendo então a separação ali, e a sujeira é exterminada, é destruída, enquanto o metal sai ali brilhante, reluzente. Fala também, portanto, esse ardem como tochas de fogo do caráter de Deus, de aquele que é o que pode julgar finalmente e condenar. Ou salvar, né? Condenar e salvar. É ele quem julga, ele quem está ao trono, assentado no trono e diante de todas aquelas imagens fantásticas. E ele diz, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono, deixa eu ver se eu deixei passar. Tá. Se no versículo 3 nós temos ali essa alusão ao pacto com Noé, ao pacto noético, por meio da imagem do arco-íris, nós temos aqui no versículo 5 uma imagem, um link com o pacto em Moisés, pacto noético, o pacto mosaico. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16, diz assim, Êxodo capítulo 19, versículo 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Aquela imagem do poder, né? Da revelação de Deus. Ali é Deus se revelando a Moisés. Trovões, relâmpagos. Oi. Fala sobre essa tocha que caiu, né, ardendo como tocha. Faz alusão a Satanás, né? Não. Sim. Não. Isaías diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tudo que debilitava as nações.
Não é Satanás aí. Quem disse que é Satanás? Provavelmente aí Isaías está fazendo menção a algum rei pagão. Da mesma forma que Ezequiel ou Jeremias faz. As duas passagens que fala da estrela ali, como alva caindo. Comumente se interpretou como sendo Satanás, inclusive por causa daquela ideia da nomeação de Satanás como Lúcifer. Lúcifer nunca foi nomeação da expressão do mal. Isso se tornou popular aqui no Ocidente, por conta de uma tradução que nós temos lá de Jerônimo, um pai da igreja, tradução lá no ano 500, onde ele pega a Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento, e o próprio Novo Testamento em grego, e ele faz uma tradução para aquilo que nós chamamos de Vulgata, que é a Bíblia em latim. E aí essa expressão, Lúcifer, vem da tradução de estrela da manhã que Jerônimo faz. Aí isso torna-se, a partir do Ocidente, uma imagem de Lúcifer, aí se vincula Lúcifer a figura de Satanás. Mas para a cultura oriental, isso não faz o menor sentido. Mas não tem problema nenhum. Eu disse, acho que no discipulado eu conversei com o pessoal e eu falei que eu não costumo usar esse termo Lúcifer para me referir a Satanás. Eu falo Satanás, demônio, porque eu tenho essa concepção, mas não tem problema nenhum, porque popularmente é conhecido. Então não tem problema também nomear Lúcifer Satanás como Lúcifer. Mas Jesus também é chamado de a estrela da alva, a estrela da manhã. Então provavelmente ali Isaías, Bira, faz menção a um rei pagão. Tanto Isaías quanto o Jeremias ou Ezequiel, um desses dois também, que faz a menção. Mas aqui em Apocalipse fica claro que essa tocha de fogo aqui e que vem é o poder de Deus. É o poder de Deus que vem dos céus para abrasar aquilo que está aqui, para purificar aquilo que está aqui, para que a Nova Jerusalém, quando tomar lugar, não tenha qualquer contato com o caos e o mal. Tá? Tudo bem, gente? Mas é muito forte esse olhar, né? Por conta de tudo que se tornou popular, viu, Bira? De que faz menção aí de Satanás caindo do céu, aí faz filme dele sendo jogado lá e tudo mais. Mas, assim, textualmente a gente não consegue seguir para essa direção. Contextualmente, ali olhando para os profetas, não é esse o caminho mais adequado. Literariamente falando, né? Contextualmente falando também. Parei no 5º, né? A representação da aliança mosaica, pacto mosaico. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6, diante do trono como que mar de vidro, semelhante a cristal, mostrando ainda o esplendor. Mar, aqui em Apocalipse, não este mar de vidro, mas mar, e aí a gente não pode confundir esse aqui. Há um estudioso que acaba fazendo essa confusão aqui. Acho que Hugo Vani, que ele faz isso. Mar, em Apocalipse, é a representação do mal. Por quê? Eu já disse, isso baseado num outro estudioso chamado Richard Bauckham, que ele vai dizer que mar é a ideia retomada lá de Gênesis capítulo 1, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas antes da criação, e aquelas águas eram o caos, e Deus reordena a sua criação passando por cima do caos, ou seja, Deus destrói o caos,
Mas depois Deus usa o próprio caos, que é a representação das águas, para purificar a sua criação. Lá em Noé, o dilúvio é o uso de Deus para, com essa representação do caos, para purificar a sua criação. Então Deus, nada foge do seu controle, inclusive ele controla o próprio caos. Não. Ele é aquele que detém poder sobre o caos. Isso nós temos na Bíblia em diversos textos. Por exemplo, quando nós temos ali uma criatura citada, Leviatã, Behemoth, são seres mitológicos dentro da concepção hebraica. O que eles representam? Eles representam a expressão da desobediência, da rebeldia. Só que eles não podem se opor àquele que é o Criador deles. Então, todas as vezes que eles são citados, é Deus os dominando, como, por exemplo, lá em Jó. Outros animais também são citados, por exemplo, o leão, ele é usado como essa figura de rebeldia, mas aí a gente se lembra de Daniel na cova dos leões, e os leões ficaram quietinhos, o caos ficou quietinho diante do poder daquele que é o Senhor de todas as coisas. Não que não tinha leão lá, tá? Tinha, mas eles representavam ainda algo mais profundo, que era o próprio caos e rebeldia. Mar tem essa significação em Apocalipse. Aqui mar de vidro não, mar de vidro aqui é uma continuidade, porque perceba, há diante do trono um como que mar de vidro semelhante a cristal. É a mesma imagem que ele usa, arco-íris semelhante a esmeralda, mar de vidro semelhante a cristal. É a continuidade do esplendor daquilo que envolve o trono de Deus. Daquilo que envolve o trono de Deus. Deixa eu ver se tem algo aqui mais. E vai falar, agora entra na segunda parte ali, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Faz alusão lá a Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Versículos 5 e 6, diz assim, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. E aí vai continuar. O 10 e o 11 vai dizer assim, desse mesmo capítulo, a forma de seus rostos era como o de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Apocalipse, João está fazendo link e conexão com o que nós temos lá dentro dessa descrição que nós temos em Ezequiel. Não é algo estranho a eles, O que são esses 4 seres viventes? E aqui também eu tomo Richard Bauckham como referência quando ele diz que o número 4, e aí entra dentro da numerologia toda que nós temos em Apocalipse, o número 4 refere-se à ordem criada, à ordem do mundo. Do mundo no sentido de criação, não do mundo no sentido de oposição a Deus. De ordem criada. Por isso que nós temos expressões como, por exemplo, os 4 cantos da terra, para falar a respeito das coisas criadas. Então, os seres viventes aqui, se nós temos por um lado 24 anciãos que são ali a representação do povo de Deus em toda a história, 4 seres viventes aqui, eles são a representação do restante da criação de Deus. É isso que eles representam. Os 4 seres viventes é a representação da criação. Ou seja, tanto homens estão diante do trono ali rendendo graças, louvando a Deus, quanto também toda a criação. Isso evoca, por exemplo, Romanos capítulo 8, Paulo falando lá no finalzinho, a ardente expectativa da criação com relação à sua redenção. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, deixa eu ver.
Versículo 17 diz assim, ó, e a Adão disse, Deus dizendo para Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, maldita é a criação também, não é apenas a humanidade que se corrompe quando há desobediência da humanidade para com Deus, mas a própria criação entra nessa esfera de maldição. E aí quando a gente vai lá para Romanos capítulo 8, versículo, acho que a partir do versículo 20, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 20, antes, versículo 19, diz assim, ó, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, fazendo alusão lá a Gênesis 3,17, ela foi sujeita à vaidade não porque ela quis, mas porque o homem falhou e trouxe essa consequência sobre ela, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Não apenas, é por isso que descerá a Nova Jerusalém, e essa Nova Jerusalém é a representação da restauração da criação de Deus. É por isso que o céu, no sentido de paraíso, nesse modus mais transcendente, ele é temporário e não final, porque o final será o estabelecimento do reino de Deus, visível, material, mas não corrompido. Não corrompido. E isso é Isaías, né? Isaías, se eu não me engano, né? É isso. Pode falar, seu Fernando. Por isso que nessa nova Jerusalém, não haverá, então, a produção da terra que vai produzir o que é bom e o que é mal, não é o que é ruim. Isso. Vai produzir aquilo que é bom. Somente aquilo que é bom. Cardos e abrolhos, né? É. Sim. Não haverá mais nenhum resquício de corruptibilidade. Nada. Nada, gente. Pense nas imagens mais maravilhosas que nós temos. Vamos pensar em termos de natureza, aqueles lugares bonitos, que às vezes a gente vê passando no Instagram lá, Suíça, né? Aquelas montanhas belas, que a gente fica morrendo de vontade de ir lá conhecer, né? Não chega perto do que será a Nova Jerusalém, e sem nada, absolutamente nada de corrupção. Nada, não vai ter cataclismas. Não vai ter o quê? O que é congresso? Ah, tá. Isso. E não vai ter também o nosso coração corrompido, viu, Zequinha? Que o congresso é um espelho daquilo que nós somos também, viu? É isso, com certeza. O Jardim do Éden é uma sombra do que será a Nova Jerusalém. Aquilo que a gente vislumbra ali de maneira distorcida, é como Paulo fala lá, aquilo que a gente... o homem que olha no espelho ali, mas o espelho de Paulo não é o espelho bonitinho que a gente consegue se ver perfeitamente, era um alumínio que a gente se via de forma distorcida. O Jardim do Éden é um prelúdio, melhor dizendo, é uma sombra, é um prelúdio daquilo que Deus tem a partir da Nova Jerusalém. É o Éden melhorado, desenvolvido, como Deus havia imaginado. Ou seja, se a gente tirar do meio dessa história a corrupção e a rebelião, se Adão e Eva lá não houvessem, aqui é viagem do pastor, tá? É viagem do pastor. Se eles não tivessem se rebelado e continuado a existência de maneira plena e perfeita, eles chegariam no final lá a Nova Jerusalém, como Deus planejou. Pastor, o presbítero seu Jonas costumava dizer que, explicar, né, que o céu para o crente começa aqui.
Começa aqui. O céu para o crente. Começa aqui. É isso que Apocalipse está dizendo. Essa imagem do transcendente, que nós temos no capítulo 4 e no capítulo 5, o que vem depois é João dizendo assim, ó, essa imagem que nós temos, esse poder que acontece lá, a gente deve pegar, isso Richard Balkan também fala, a gente pega tudo isso, Deus faz com que a gente pegue tudo isso e Ele dá poder pelo seu Espírito para que nós peguemos tudo isso e nós vivamos ela aqui, porque o reino já começou, a eternidade já começou, ainda não plenamente, porque ainda estamos vivendo em meio a corrupções. Mas é o que também Jörg Moltmann fala, é a esperança futura irrompendo o presente. Nem olhos, 1 Coríntios capítulo 2, acho que versículos 9 e 10, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o Espírito nolo tem revelado. A esperança futura, com o rasgar dos céus, adentra a nossa realidade. Cristo inaugurou, e por meio do derramamento do Espírito Santo dele, Atos capítulo 2, a igreja dele é capaz de viver essa esperança. Só um segundo, Eliseu. Sônia ia falar alguma coisa? Sônia, a senhora tinha levantado a mão e depois eu passo a palavra para o Eliseu. É Deus transformando o mal em bem. É com certeza. Ele já pegou a abundância do mal e transformou em superabundância da graça na cruz. O pecado que abundou, superabundou a graça em Cristo Jesus no sacrifício, mas ele continua a fazer isso agora por meio da igreja. Por isso que a igreja continua a missão de Deus, a missão não é da igreja, a missão é de Deus, a igreja é chamada a participar. Fala, meu irmão. A referência geográfica do céu da Nova Jerusalém é aqui. Que é a referência do inverno, do lago, aonde fica? Não tenho a mínima ideia, doutor. Não tenho a mínima ideia. Existe. Para mim, será um lugar também material, físico, só que ao contrário da Nova Jerusalém, onde não há uma expressão de corrupção, lá não haverá sequer uma expressão da graça e de bondade. Lá vai ser só, pega as piores coisas, as mais horrendas coisas que a criação sofre hoje e que o humano é capaz de fazer e potencializa isso 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, coloca num lugar. E isso para mim vai ser a expressão do inferno. Eu acho que não, é só uma conjectura minha, que quando fala a expressão lançados, então eu acho que vai ser fora. Não vai ser junto. Não vai ser junto, que o que Apocalipse fala de lago de enxofre, né? É um lugar físico, o inferno é real, ele é a expressão da morada final de Satanás e seus anjos e aqueles que seguiram devotos à Babilônia e ao dragão. Aonde será, eu não faço a mínima ideia, mas também não tenho muita curiosidade de saber, não. Mas é uma boa pergunta, viu, Eliseu? Não sei. A Nova Jerusalém eu sei que será aqui, que essa criação aguarda a expectativa da redenção em Cristo Jesus. Mas é real, né? As duas realidades são finais e reais. Para aqueles que se devotam ao Cordeiro, Nova Jerusalém. Para aqueles que se devotam à Babilônia, inferno. Será? Claro que é. Sim, é real. Essa criação não cessa de adorar, ela não tem descanso. Não tem descanso. O primeiro ser vivente fala ali da semelhança, né, que nós tomamos ali em Ezequiel. Aquela questão de olhos é a respeito da vigilância de Deus, que a criação está debaixo da soberania de Deus. Tem olhos por detrás, tem olhos por de cima, tem olhos ao redor, tem olhos dentro.
É como a águia voando, que ela consegue, ela tem toda essa vigilância em sua representação. Deus é soberano sobre todas as coisas, ela não tem descanso, a criação não cessa de adorar a Deus. E aí a gente lembra do Salmo 19, versículo 1. O que diz lá? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não cessam de adorar a Deus, a criação não cessa de revelar a Deus, não cessa de apresentá-lo, de mostrar que ela é feita por alguém inteligente, esplendoroso e maravilhoso. Não cessa de adorar. E o que eles louvam? O que eles proclamam? Olha o superlativo aqui, ó. Santo, santo, santo. Quando se é repetida 2 vezes, é como se dissesse assim, ó. Se eu falo santo, santo, eu estou dizendo é santíssimo. É algo santíssimo. Falou, Zequinha, santo, santo, olha, blasfêmia que eu estou cometendo aqui. Nós somos santos e olhe lá. Santos, né? É o paradoxo de ser santos e pecadores ao mesmo tempo. Mas se eu falo para alguém santo, santo, o lugar santo, santo, por exemplo, que o sacerdote entrava, o lugar santíssimo. Quando eu falo santo, 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 eu estou dizendo que é um lugar absolutamente santíssimo. É mais do que santíssimo. É um termo absoluto, fechado. Não há mais nem menos. É a expressão final daquilo. É Isaías capítulo 6. Isaías, quando diz santo, 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 aqui é uma diferença. Lá ele diz, é o Senhor dos exércitos, porque lá há esperança da renovação do povo de Israel enquanto etnia frente às outras nações. Aqui ele diz o Todo-Poderoso, porque aqui é uma ampliação, não apenas do Israel étnico, mas do Israel pleno do Senhor. Agora, o glorificando. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 ao versículo 8. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, olha lá, ó, glória, honra e ações de graças, é uma grande expressão de louvor. Ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, eterno. Os 24 anciãos, olha lá, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Os 24 anciãos se unem nesse louvor à criação, adorando aquele que está sentado no trono. E olha só, a palavra usada aqui para prostrar-se-ão, ela não é uma expressão que é comumente usada para referir-se a esse termo. A palavra geralmente usada para adorar, é a mesma que é traduzida por adorar aqui logo à frente. É uma expressão que nós temos lá no grego, lá que é proskunel. Ela é geralmente usada quando se fala de prostrar-se, de adorar, de se colocar diante de Deus. Geralmente é essa expressão, que ela significa aquele que se prostra, então, numa ação mais ativa daquele que realiza, basicamente. Essa expressão aqui é uma outra expressão, é pipto. É aquela que João usa lá no 1º capítulo, quando ele cai, quando ele ouve a voz de trovão. É como se ele fosse jogado ao chão. Uma força ativa o empurrasse a se jogar ao chão. Então aqui é como se esses 24 anciãos fossem impelidos fortemente a se jogar diante do poder daquele que está diante deles. Isso faz referência e contraste à forma de dominação humana. Porque quando os imperadores romanos dominavam os reis vizinhos, o que eles faziam? Eles pegavam esses reis, colocavam diante do imperador e os empurravam de joelhos, e eles tinham que tirar as suas coroas e render diante do imperador.
dizendo: nós fomos dominados diante de ti. O que Deus está dizendo? Eu sou soberano, e mais, eu sou soberano e governante não por direito de conquista, como é feito com o Império Romano, é por direito olha lá, finalzinho do versículo 11 diz o quê? Ele tem direito de governo por causa do quê? Porque ele criou todas as coisas, não é porque ele conquistou, como acontece com os governos humanos. Deus tem o governo inerente a ele, a soberania inerente ao seu ser, é dele, não se perde. Imperadores romanos já sucumbiram, o governo deles foi, os governantes de hoje, os nossos presidentes, os primeiros ministros, os reis que ainda existem, vêm e vão, mas diante de Deus há um direito. Deus é o único ser em toda a existência cósmica que não tem dever para com ninguém. Deus não tem deveres, Deus tem direitos. Por isso que quando Ele nos alcança e nos salva e nos coloca dentro do seu propósito de missão, isso é graça, não é dever. Não é porque nós fizemos algo que nos fez merecer algo dele. É graça, é de graça, não é justiça. Se Deus fosse justo com a gente, é o lugar que o Eliseu falou lá, o lago de enxofre. Agora, por graça e por agora ele olhar por nós e ver a justiça imputada, ele pega a justiça de Cristo e faz isso, encaixa dentro de cada um de nós. E ele nos vê agora pela justiça de Cristo. Isso é graça. Deus não tem dever com ninguém. Deus apenas tem direitos. Por isso que não há alguém dizer: mas eu fiz o bem, eu tenho o direito de estar com Deus. Eu fiz o bem. Não tem. Ninguém tem direito a nada. É graça, imerecida, porque Deus é o único ser que tem apenas direitos em toda a existência cósmica e fora do cosmos, né? Quando a gente fala existência cósmica, a gente coloca Deus num limite, fora do cosmos também, porque Deus não tem início nem fim. É fora daquilo que a gente conhece e não conhece também, daquilo que a gente vê e não vê. Deus é soberano sobre tudo. E aí olha para você, como eu olho para mim. Por que esse Deus tão grande? A pergunta às vezes é diferente, né? A gente fala: por que Deus não salvou tal pessoa? Mas eu faço uma pergunta diferente, eu falo assim: por que Deus me chamou? Não faz sentido para mim. Quem eu sou? De fato não sou ninguém, porque é por graça. É por graça que Ele nos chamou, que Ele nos convocou a participar da missão dEle, que Ele nos predestinou, nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para vivermos a missão de Deus para a história da redenção. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Aquele que foi capaz de colocar o seu Filho unigênito numa cruz. Por isso que a gente tem que se comparar com Jesus, não com aquele que a gente acha pior do que nós, que a gente fala: mas eu sou melhor do que tal pessoa, então está tudo certo. Não, é com Jesus que a gente se compara. E Jesus foi aquele que, sendo perfeito, maravilhoso e sendo ainda, e sempre o será, Ele entregou-se numa cruz para que nós pudéssemos receber esse presente. Sofreu. Nós veremos hoje à noite, foi esbofeteado com uma coroa de espinhos na cabeça e com um manto púrpura em zombaria e escárnio. Eis o rei dos judeus. Para a gente falar que a gente tem algum direito diante de Deus? O direito que a gente tem é esse aqui, de sermos impelidos a nos
a sermos jogados diante dele, pegarmos as nossas coroas e dizer: o Senhor é o Senhor da nossa vida. A nossa coroa, eu não sou rei da minha vida, eu não sou rainha da minha vida, não sou Senhor da minha história. Aqui, ó, a minha coroa está diante do seu trono. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu só ver se tem algo para finalizarmos aqui. Poder de Deus, maravilhoso poder de Deus. Esse Deus é grande. E agora no capítulo 5 entra uma outra personagem que tem a mesma dignidade, o mesmo poder, a mesma honra, a mesma glória que este que está sentado no trono. E nós veremos no próximo domingo, se Deus assim permitir. E aí eu vou finalizar com a leitura de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos, a partir do versículo 15. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, olha lá, que éreis estranhos, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, apóstolo Paulo, me tornei ministro. É graça. Deus é grande. Deus é, dentro da teologia sistemática, há um aspecto que nós falamos que Deus é o totalmente outro, o inalcançável. Tamanha sua beleza. E esse Deus totalmente outro se fez totalmente um de nós, em Cristo Jesus. O transcendente que se fez imanente. É graça. É graça. E a nós, por causa disso, somos levados a cair ao chão diante dele, pegar as nossas coroas e dizer: Senhor é o Rei de toda a história e da nossa existência. E que louvado seja Ele. Jesus abençoe cada um. Vou desligar aqui, depois se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom?